Você que é novo aqui, que Deus te abençoe, que você possa se sentir acolhido, amado e que principalmente você saia desse teatro querendo mais de Deus, conhecer mais quem Deus é. Eu sou o pastor Samuel, pastor desse campus, e é um prazer ter você aqui com tanta igreja maravilhosa nessa cidade. É um prazer, realmente, uma honra ter você aqui nessa noite. Vamos então iniciar a palavra de hoje. Hoje, como vocês viram aqui no telão, a gente inicia uma nova série, em outras palavras, e a ideia, como estava aqui no looping, né, é de alguma forma pregar o evangelho através da história, pregar o evangelho através da arte, da cultura, e como a gente pode usar esses elementos que são tão presentes no nosso dia, de alguma forma, para enxergar Deus. Que você imagina se a gente servisse a um Deus que se limitasse a aparecer dentro de quatro paredes de uma igreja, né? Deus, ele pode ser visto, manifesto e proclamado de formas criativas, de formas que a gente pode até vê-lo, senti-lo em lugares e até em expressões que você nunca imaginaria ouvir Deus. Mas eu creio que Deus, ele é tão onipresente e tão majestoso que ele pode se fazer presente. Hoje, a gente vai iniciar essa série usando uma referência histórica e um ícone da história da década de 60, que é o Martin Luther King. Tenho certeza que todos vocês já ouviram sobre ele, pelo menos assim, nem que seja superficialmente, mas eu confesso que eu gastei algumas horas estudando sobre a vida de Martin Luther King e confesso assim, que fiquei muito emocionado, muito comovido, porque eu já sabia, já tinha estudado um pouco, mas quando você começa a pesquisar mais, você começa a ver, caramba, que inspirador é a história. E eu vou fazer uma explanação aqui bem simples daquilo que a gente pode trazer para a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai abençoar vocês. Mas vocês já ouviram aquele discurso, né, que foi muito popularizado, de Martin Luther King, falando, eu tenho um sonho, sim? Né, eu tenho um sonho. E ele começa a proclamar ali, na minha visão, um cara cheio da unção de Deus. Ele era um pastor, mas ele proclamava uma verdade e proclamava uma verdade trazendo a justiça de Deus em cima dessa lacuna de desigualdade, de racismo, de segregação, e ali proclamando a justiça do reino que traria os direitos civis ao negro. Isso, meu amigo, o que é um pouco escandaloso é que isso não aconteceu há 200 anos atrás. Nós estamos falando de 50 anos atrás, o que é meio bem bárbaro, né, a gente conversar sobre isso. Pessoal, eu não tenho muita propriedade para falar sobre o assunto, então não me entendam mal. A minha proposta aqui essa noite não é perfurar ali todas as observações históricas e detalhadas, mas é usar uma pessoa que claramente promoveu algo que vem do Senhor. E como a gente pode usar esse ícone histórico na nossa sociedade, que também sabemos que o racismo norte-americano era e é um racismo diferente do contexto brasileiro, latino-americano, mas a gente pode absorver muita coisa boa, e eu queria fazer algumas observações, e eu sinto que Deus colocou isso no meu coração, e eu sinto que, de alguma forma, a gente vai sair daqui inspirado a sermos homens e mulheres que proclamem a justiça do reino. Bem, e é muito interessante que essa justiça e essa pacificação, ela não é inerte a uma ação. O pacificador, ele não é um cara acomodado, dizendo com romance, com música de MPB, olhando para o pôr do sol, dizendo, vai melhorar. Vai melhorar que a paz, a energia solar vai vir... Essa coisa um pouco pacifista de que eu vou aqui, desculpa o termo, fumar um baseado e dizer que paz e amor vai acontecer. A pacificação bíblica, ela não é inerte. Ela não é uma arte, um romance. Ela é declaração da proclamação do Evangelho de Deus e move-nos a uma compaixão e também a uma ação. Você pode repetir? Ação. Eu vou extrair algumas partes do discurso de Luther King e espero de verdade que você possa sair daqui inspirado a ser um proclamador da reconciliação, como esse homem foi. E eu já me sinto muito animado de falar algumas coisas, porque eu ouvindo, estudando, lendo, eu fiquei muito emocionado e de verdade eu senti a presença de Deus ao estudar a vida desse homem. Alguns discursos, eu tenho um sonho, eu vou seccionar em algumas frases, e ele diz, eu estou feliz em me unir a vocês hoje, naquela que ficará para a história como a maior manifestação pela liberdade na história da nossa nação.
no processo de conquistar o nosso lugar de direito, não devemos ser culpados de atos errados. Não tentemos saciar a nossa sede de liberdade bebendo do cálice da amargura e do ódio. Eu vou repetir essa frase, que em muitos aconselhamentos eu falo, não de forma tão poética e maravilhosa assim, mas como pastor, o que eu mais observei plantando uma igreja 2 anos e meio atrás, foi uma maldição de transição de extremos. Pessoas experimentaram um extremo na vida religiosa, foram feridas e aí transicionaram para um outro extremo, que é tão perigoso quanto. Alô? E tem muita gente proclamando uma justiça com a força dos seus braços, mas é com esse tom, bebendo esse cálice de amargura e ódio. E isso não corresponde ao Evangelho. Gente, vocês podem dizer amém para me ajudar aí? Quanto melhor vocês corresponderem, mais rápido vocês saem desse teatro. Mas muito cuidado com que as motivações que estão fazendo você ter alguma percepção do que é o cristianismo, do que a igreja deveria ser, não está muito baseado na dor e nos traumas que você teve. Muito cuidado. E vamos continuar aqui para Martin Luther King, mais um parágrafo que é muito, eu vou dizer, além de ser belo, é profético. Esse cara era um homem profético. Ele diz o seguinte: eu tenho um sonho de que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da Irmandade. Se isso aqui não é o ministério da reconciliação que o Evangelho prega, eu não sei o que é. Isso aqui só é possível com alguém que entendeu o poder da reconciliação em Cristo Jesus. A justiça romantizada e verbalizada com ira, não necessariamente é a justiça proclamada de Deus. E o Luther King, ele tinha essa unção. Eu vou dizer essa palavra e para você, talvez, o que é isso, unção? É uma graça divina para proclamar algo terreno. A unção é uma capacitação sobrenatural, um favor sobrenatural que faz com que você gere uma influência nesse tempo de hoje. A unção é uma proclamação de paz em meio à guerra. Nós estamos numa semana, por exemplo, difícil, atípica, triste. Muito triste, de muita apreensão. E eu também não tenho a expertise política para falar, mas eu tenho uma expertise ministerial e espiritual para dizer o seguinte: o nosso papel é, primeiro, se comover, chorar com os que choram, pedir que haja paz no meio do caos e no meio da guerra. Pedir que o plano de Deus seja estabelecido e que todo o mal seja dizimado e que pessoas inocentes não sejam mais feridas. Não sejam mais feridas. Precisamos orar pela paz em Israel, precisamos orar pela paz na Palestina e precisamos orar para que a justiça do Senhor seja estabelecida. E ela talvez não seja vista em nossos olhos, mas ela vai ser operada. Quantos podem dizer amém? Martin Luther King era muito profético, e aqui eu fecho um parágrafo desse discurso, que são vários discursos, tá? São vários discursos, várias pregações, a gente só está pontuando algumas. O último parágrafo diz o seguinte: e quando isso acontecer, quando esse sonho que eu tive acontecer, quando deixarmos a liberdade ecoar, quando deixarmos ressoar em cada vila e vilarejo, em cada estado e em cada cidade, poderemos trazer para mais perto o dia que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão se dar as mãos e cantar nas palavras da velha canção negra: livres, enfim, louvado seja Deus Todo-Poderoso, estamos livres, enfim. Pastor, você não é negro, você não sofreu racismo? Bem, o contexto histórico de Luther King é muito importante a gente pontuar. É que o protagonismo dessa luta era o negro. Era Luther King, era quem sofria racismo. Mas é muito interessante que o Luther King, ele tinha essa unção, essa capacitação divina, e ele tinha parcerias de pessoas brancas, homens e mulheres brancos que se uniram a essa luta,
judeus, inclusive que nessa época também eram assassinados com alguns movimentos de antissemitas, racistas. Então, o judeu começou a se aliançar com esse movimento do direito civil ao negro. Então, não somos protagonistas, não tenho expertise para dizer o que nesse contexto racial, porque eu não sofri essa dor. Nunca sofri. Mas eu posso me inspirar por um homem que sofreu essa dor e ainda assim não pregou violência, mas pregou reconciliação. Eu não me iludo com essa proclamação de justiça baseada em ódio e amargura. Ela não é reta. O Evangelho, ele fala sobre dar a outra face. E isso não significa inércia, significa uma mansidão que é eficaz contra a violência, é eficaz contra o ódio, que faz a diferença. Bem, então nós falamos aqui de um homem, gente, um homem que foi um exemplo de ser um pacificador. A Bíblia vai dizer, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E novamente falando, pacificador não é aquele que, sim, está tudo bem. Não, o pacificador tem uma voz ativa contra a violência, como o Abacuque falava, Ei Deus, será que o Senhor não pode ver a prostituição dessa cidade, desse país? Será que o Senhor não pode ver o pecado? Será que o Senhor não pode ver a violência? Será que o Senhor não faria algo? Nós precisamos ser uma igreja que tenha não seja inerte à violência e à injustiça do mundo. Sejamos pacificadores, ou seja, proativos em proclamar justiça, mas também mobilizar justiça. Amém? E aí nós vamos à palavra de Deus, que em 1 Coríntios capítulo 5, que diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu um ministério. E um ministério muito importante, que é um ministério da proatividade. A reconciliação requer de nós uma proatividade, uma intencionalidade em proclamar, em nos locomover. O ministério que Deus nos deu através de Cristo Jesus não é da passividade. Receba! Shazam! Por isso falamos muito sobre a cultura do consumista crente. O Brasil evangélico, sendo bem pejorativo, e sei que de uma forma eu estou sendo pejorativo por uma parte desse Brasil evangélico, se aproximou desse consumismo. Como é que eu posso engolir, receber, encher meu estômago, a minha alma disso? Mas quando nós lemos a Bíblia, não fala sobre um recebimento, fala sobre um recebimento em prol de um movimento. Se fomos reconciliados com Deus através de Cristo, somos agora agentes da reconciliação. Isso não é passivo, nós temos uma missão. Ei pessoal, você pode dizer amém aí? E esse homem era um exemplo de um ministro da reconciliação. Um cara que não se acomodou. Pelo contrário, ele proclamou essa justiça, inspirou homens negros e brancos, sofreu racismo, mas mesmo assim sabia que o Evangelho tem um poder de redenção e de transformar essa segregação no lugar de paz. O Martin Luther King era um visionário, mas ele não era um visionário doido, maluco, varrido. Não, ele era um visionário porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar muito com você hoje sobre os teus sonhos. Onde os teus sonhos estão alicerçados? É numa justiça cheia de ira, de amargura pelo que você sofreu? Ou é uma justiça baseada no poder da reconciliação? Aquilo que Deus ministrou sobre você. Bem, uma questão que eu acho muito interessante pontuar, eu não sei, a gente vai falar alguns elementos aqui históricos, mas também de arte. Alguém já ouviu sobre Malcolm X? Se lembra disso? O Denzel Washington fez um filme com ele, e assim, eu, quando era adolescente, vi esse filme mais novo, eu me amarrava assim na história de Malcolm X, e eu queria pontuar algumas diferenças, que eles eram muito semelhantes, a proposta do que eles lutavam era muito semelhante, mas eu queria fazer uma observação que é tão importante. Primeiro, bem, existem infinitas observações sobre essa história que eu acho maravilhosa, mas Malcolm X, ele sempre falava mal de Martin Luther King, porque ele era muito passivo. E Malcolm X, ele não era um ativista violento, mas ele falava assim, olha, se um policial branco te der na cara, você dá também.
ele tinha uma proposta à violência, a reação maior. E eles se falavam, eles se comunicavam, mas eles não eram best buddies, não. Eles não eram amigões, não. Pelo contrário, Martin Luther King, muitas vezes, ele tinha que se defender das acusações de Malcolm X. E era muito interessante. Agora, deixa eu falar sobre Malcolm X, que ele acabou se convertendo aos 16 anos ao islamismo, mas deixa eu falar uma coisa que eu estava até com o Serginho conversando hoje e eu achei bem louco. Esse cara aqui, que proclamou a justiça, ele fez teologia, ele era pastor. Como eu falei, eu acredito que ele estava cheio da unção de Deus. Ele teve um pai pastor, ele teve um avô pastor. Ele foi criado, mesmo sofrendo racismo, ele foi criado numa estrutura sadia de família, que propiciou para que os olhos dele vissem a esperança. Agora, esse cara aqui, na direita, olha a história desse cara. Um cara que já pregava mais violência e, bem, vocês sabem a história, ambos foram assassinados. Mas o Malcolm, ele teve a mãe dele nasceu de um estupro, de um homem branco, que estuprou a sua vó. Esse homem não foi apenas, ele não foi preso, e para piorar, ele nem foi acusado. Esse é o nível de segregação, esse é o nível da supremacia branca que magoou tantas pessoas, feriu, matou tantas pessoas, irmãos. Eu espero que vocês fiquem comigo para vocês entenderem o que o ódio, a amargura e a violência gera numa sociedade. E aí você pergunta, por que esse pregava a pacificação e esse pregava uma pacificação, mas usava um pouco de violência? E você começa a analisar a história. E Malcolm X, o seu pai, por causa do Ku Klux Klan, teve a sua casa incendiada, a sua família incendiada, um menino com 6 anos de idade. O pai fez a queixa que a sua casa foi incendiada à polícia e horas depois foi achado o seu corpo estilhaçado numa linha de trem, dizendo que ele se suicidou. E estavam dizendo que o pai de Malcolm X estava querendo usufruir do seguro de incêndio da casa para poder ganhar a sua recompensa, quando na verdade a casa foi incendiada. Eu estou querendo só mostrar para vocês qual é a diferença. Por isso que as famílias precisam estar centralizadas em Cristo Jesus, porque nós estamos falando sobre uma vítima. É muito fácil você falar, apologia à violência, mas você não estudou o que aconteceu com esse homem. É muito fácil a gente falar por que pessoas respiram violência, mas o que tem acontecido com eles. E aí Malcolm X, no fim, a sua mãe começa a ter distúrbios mentais, foi colocado numa clínica psiquiátrica, também morreu. Ele foi adotado por uma família branca, que segundo ele, tratava ele tão bem quanto tratava os animais da casa. Aos 15 anos, então, ele se mudou para sua irmã mais velha, se converteu ao islamismo. E aí começou a ter a promoção de justiça, que iria lutar contra a supremacia branca. A mesma luta de Luther King, porém com um tom diferente. A igreja, irmãos, tem que declarar a igualdade e a justiça com um tom de reconciliação e não com um tom de ódio e amargura. Quem pode dizer amém? E é muito interessante. Quem gosta aqui de X-Men? O Mutante. E é muito interessante que a figura desses dois, inclusive, foi inspirada na vida do professor Xavier, né? E também de Magneto. Vocês sabiam disso? Pois é. X-Men foi criado em 69, Martin Luther King foi assassinado em 68. E é muito interessante que Magneto, na história dos quadrinhos, Magneto foi criado num campo de concentração, ele era judeu. E teve a sua família exterminada, dizimada, assassinada por causa de antissemitas. O que nós estamos vendo agora, inclusive, nós precisamos nos levantar como igreja para orar pela paz. O que acontece contra Israel não é normal. E existem teologias que vão colocar a ideia de que Israel virou um país. Não é o que a gente crê. Nós cremos que Deus tem um plano de reestruturação e redenção para o povo judeu. Nós cremos nisso. É isso que nós cremos. E o nosso papel como irmãos gentios, que fomos enxertados nessa árvore, orar pela restauração dos judeus. Pastor, mas precisamos orar pela Palestina. Palestina, Rússia, China, todos os países do mundo precisamos orar.
mas nós entendemos que escatologicamente Israel ocupa uma porção especial. Eu costumo dizer que o Israel, ele é o troféu de Deus. Não é porque eles são mais brilhantes, preferidos, não. É porque eles são a demonstração do poder e soberania que Deus tem um plano, ele não muda e ele vai restaurar tudo que ele precisa restaurar. Mas o Magneto foi um judeu que parece muito essa história de Martin Luther King com Malcolm X. E eles também tinham a mesma luta, gente. Quem gosta de X-Men sabe. Eles queriam que, esse aqui queria que os humanos e os mutantes vivessem em harmonia, sentando na mesma mesa. A mesa da irmandade. Mas o Magneto começa a desviar para uma rota de ódio. Por quê? Porque ele sofreu o pão que o diabo amassou. Viu seus pais sendo assassinados de forma injusta num campo de concentração. E ali Magneto já não tem essa ótica. Magneto já quer ver a supremacia dos mutantes. Vocês estão aqui comigo? Hoje está bem diferente. Eu estou fazendo algumas análises para a gente... Porque eu sou apaixonado eu gosto muito do filme X-Men e eu não sabia disso. Eu achei, cara, que legal isso aí. E eles têm a mesma luta, porém com dinâmicas e approaches e abordagens diferentes. Então, irmãos, às vezes existem narrativas de justiça social no nosso tempo pós-moderno, que eles têm uma aparência de bondade e resolução, mas que se elas não estiverem ancoradas no Evangelho, elas podem ser complementos que ajudem, mas elas não promovem eternidade. E elas também fazem com que a gente ande em amargura. Você já viu, e eu já vi isso na igreja, muitas vezes. Quem trabalha com evangelismo e missões interculturais, eles têm uma tendência a ir para uma amargura. Por quê? Porque parece que, caramba, a gente está fazendo aqui, a gente está viajando, a gente está indo para a comunidade, a gente está indo para as tribos indígenas, e vocês aí, sentados num teatrinho, adorando a Deus bonitinho. E é muito importante que a gente entenda, cara, que se a gente começar a ferir, a amargar, porque a gente está fazendo e as pessoas não estão fazendo, a gente está perdendo o foco e a essência e a beleza de fazer para Deus, com Deus. Amém? E aí, não sei se alguém conhece aqui uma banda irlandesa chamada U2, mas tem uma canção e uma letra que eu também queria expor, que é inspirada em Martin Luther King, que diz: o homem veio em nome do amor, mas não só em Martin Luther King, mas em Jesus Cristo. Um homem veio e se foi. Um homem veio aqui para justificar, um homem para derrubar. E em nome do amor, o que mais em nome do amor? Um homem foi pego numa cerca de arame farpado. Um homem que resiste. Um homem banhou numa praia vazia. Um homem traído com um beijo. Manhã cedo, dia 4 de abril, um tiro faz barulho no céu de Mênfis. Finalmente livre, eles tiraram a sua vida. Mas eles não puderam tirar o seu orgulho. Aqui, especificamente, sobre o assassinato de Luther King. E eu vou falar sobre o último discurso dele antes de ser assassinado. Mas antes, o U2 Bono, ele escreve essa frase aqui: um homem veio e se foi. Jesus veio em amor por você, em amor por mim, para constituir a igreja. O pastor Gabriel falou assim: você que está aqui pela primeira vez, você que está online, e você não está conectado na igreja. Hoje na freguesia nós falamos sobre o que é a igreja. E a igreja, a eclesia, significa Assembleia de Santos. Pessoas que estão ali congregando para promover Deus. E eles o fazem como um ambiente fértil para revelar, cada um de vocês, o chamado que Deus tem para vocês. Que é a palavra no grego chamado klesis. Então não existe revelação do klesis, ou seja, chamado, sem eclesia. Não existe a revelação do teu propósito sem eclesia. O que é a eclesia? É o corpo de Cristo. Talvez você creia em Deus, talvez você ame a ideia de Deus, talvez você até acredite que Deus já te tocou, mas irmão, não tem como sustentar uma fé em profundidade se você não está inserido na eclesia. E que o Espírito Santo de Deus ministre isso no teu coração, e não precisa ser a Res Church, mas que seja uma igreja que vai te desafiar a amar e conhecer cada vez mais a Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Mas o Bono, ele usa aqui: um homem veio aqui para justificar. E a Bíblia fala sobre a justificação. O Bono, ele prega mais do que você imagina. Vou pedir o pessoal da produção para a gente ir lá para baixo, para a carta de Tito. Capítulo 3, versículo 5. Mas quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não porque você está gritando por justiça, não é porque você está fazendo passeata, não é porque você não traiu a sua esposa ou o seu esposo, não é por atos de bondade, não é por atos de justiça feito por nós,
mas devidos à misericórdia de Deus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Fomos então justificados. A justificação é tornar justo alguém que não merece a justiça de Deus. Olha só o que a Bíblia diz também. Essa frase aqui que ele fala, um homem foi pego numa cerca de arame farpado. Algumas pessoas dizem que ele estava se referindo ao Bonhoeffer, que também foi um cristão, pacificador ativo, proativo. Ele não ficou no campo de concentração. Oh Deus, oh céus, oh vida, por que, Pai? Não, cara, esse cara era tão casca grossa que ele foi um dos cristãos luteranos a tentar planejamento, nada mais, nada menos que Adolf Hitler. Cara, é isso aí, é isso aí. Ser cristão é ser cheio do Espírito Santo, proclamar justiça com a tua voz, mas também ser proativo para ser um proclamador da reconciliação. E Bonhoeffer, que também foi um prisioneiro num campo de concentração na Segunda Guerra, tem uma frase que diz: nós não somos Cristo, mas se quisermos ser cristãos, tal importaria que participássemos da amplitude do coração de Cristo, em ação responsável, que em liberdade apanha a hora exata e enfrenta o perigo e se dispõe a um comparecer autêntico, que não é ditado pelo medo. Quem pode dizer amém? Que não é ditado pelo medo. Falou um cara que ficou preso no arame farpado, num campo de concentração, porque era judeu. Mas que brote o amor libertador e redentor de Cristo para todos aqueles que estão sofrendo. Justiça sem Cristo não é redentora. Eu quero finalizar falando sobre uma sessão que eu acho muito importante, que qual é a tua cosmovisão? A cosmovisão é a forma como você vê o mundo e responde às perguntas, são as lentes que você enxerga o mundo. E tem uma frase de um pesquisador e professor do Mackenzie, Renato Fonte, que eu achei muito interessante. Para vocês entenderem, a cosmovisão cristã não é apenas um conjunto de ideias, mas é, antes de qualquer coisa, um conjunto de verdades com as quais estamos comprometidos. Gente, vocês estão aqui comigo, amém? Hoje eu estou aqui não estou tão profético. Renato Fonte continua: por isso é fácil vê-la na forma como vivemos e não só no que entendemos como verdade, porque ela transcende a teoria. Qual é a tua cosmovisão? Porque você vai chegar um momento que você vai chocar com a igreja. Porque se a tua cosmovisão não for bíblica, você vai chocar. E eu posso te perguntar qual é a tua cosmovisão baseado em 3 perguntas. Como é que você vê a origem, como você vê a queda e como você vê a redenção? Baseado nessas perguntas, você vai mostrar para mim qual é a tua cosmovisão. A Bíblia responde para nós, a nossa cosmovisão cristã diz que a origem veio do Senhor, ou seja, a pergunta, ela que é muito importante, é qual foi a origem, por que Deus criou, como Deus criou. Nós entendemos então que a criação, Deus nos criou. Qual é a queda? Qual é o problema, gente? Qual é a queda? E aí você vai dizer, o racismo. Foi o machismo. Foi a desigualdade social. Foi a corrupção. Foi a prostituição. E por aí vai. E aí, baseado no que você aponta qual é a queda, você depende da redenção. A Bíblia nos ensina que a queda não é o racismo. Nunca foi. E a queda também não é o machismo e a corrupção. A queda é o pecado. A queda é o pecado. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque se você não entender que o pecado origina um monte de galhos que são outros pecados, você vai lançar narrativas concorrentes ao Evangelho. Qual é a redenção, então? Se você acha que é o racismo, a redenção é Black Lives Matter. Se você acha que o machismo é a queda, feminismo. Se você acha, e por aí vai. Você vai lutando para propiciar a redenção, e a redenção para você vai ser esses movimentos de justiça. Se você entender que o problema, a queda, é o pecado, só tem uma forma de solucionar o pecado: Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Portanto, todas as iniciativas de justiça, elas são ancoradas ao maior movimento de justiça que foi ocasionado, o maior movimento de injustiça por alguém. Não foi o judeu, não foi o negro, não foi os samaritanos, foi Jesus Cristo, porque ele era perfeito, ele era Deus e ainda assim morreu uma morte que era nossa.
Nenhum ato de injustiça foi tão grande quanto esse que Jesus sofreu. Logo, se ele sofreu, rasgou o verbo, hoje temos acesso a Deus. Você que está no mezanino, entende uma coisa? Você tem acesso a Deus hoje. Não é porque você é bonzão, não é porque você é um cara moral, é porque Jesus morreu a tua morte, Jesus pagou um preço por você. E se você entender o problema do pecado, só soluciona através da redenção em Cristo Jesus. Não tem como a igreja ou cristão ser racista, xenofóbico, não tem como ele ser machista, não tem como ele ser mal com o próximo. Por quê? Porque ele entendeu que se o pecado é o problema, só existe uma forma de redimir: Cristo Jesus. Mas então a minha luta racial, nós entendemos que o evangelho, por causa de tanta destruição e lacunas feitas, precisamos de complementos para reparar o dano que foi feito nos últimos séculos. Entendemos isso. Porém, associe a tua causa e a tua luta com aquilo que somente traz redenção, que é o evangelho. Amém? E é por isso que eu acho que Luther King ele tinha uma unção diferente, porque ele sabia disso. Ele sabia, ele era um homem profético, ele era um homem que... Eu te confesso que lendo o último discurso dele, eu chorava porque, cara, eu não sofri, eu não sofro, eu sou um cara privilegiado. Mas eu posso usar do meu privilégio para proclamar a justiça do reino dos céus aqui nessa terra. Eu posso. Nós podemos. Quem pode? Quem pode dizer amém? Cuidado então. Eu acho muito interessante que eu tenho muita dificuldade, ou então eu tenho muita preocupação com militâncias que não estão ancoradas com o evangelho, porque elas se tornam o seu evangelho, e nada pode se tornar narrativa concorrente ao evangelho. Mas pastor, e essas lutas têm lugar, mas elas precisam estar ancoradas ao evangelho. Alexandre Dossier, ele fala uma frase: eu não creio em Deus, mas eu sinto a falta dele. Tem muita gente sentindo a falta dele, cumprindo Romanos capítulo 8, que diz: a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E aí sabe como você geme? Alguns vão gemer na prostituição, na ganância, na violência, na polarização. Alguns vão gemer pelo pecado, mas alguns vão gemer e tentar ver Deus sendo justos, promovendo justiça pela força própria, mas por causa também da amargura que ele sofreu. Isso pode ser uma corrida em vão. Você pode ter resultados ali bons, e de novo, tem uma parte que é importante, mas só cuidado para não estar acoplada ao único solução que vai trazer redenção à terra, que é Jesus Cristo. Qual é o teu sonho? Cara, se você é crente, hein? Você foi reconciliado com Deus através de Cristo Jesus. Nós temos um ministério da reconciliação. E aí, o que está queimando no teu coração que a gente pode operar? Mas deixa eu te fazer, onde o seu sonho está alicerçado? Isso é muito importante a gente também entender. Será que o teu sonho está alicerçado na tua própria senso de justiça, ou está alicerçado no maior ato de injustiça que ocorreu, que foi a morte de um Deus santo? Bem, em Mateus 7, Jesus falou o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desculpa, eu não estou realmente querendo desmerecer a tua luta social. De verdade não, como eu falei, eu vejo importância nela. Mas talvez ela seja uma construção sobre a areia. Então eu devo extinguir essa luta social? Não. Alicerça ela numa rocha profunda, que se chama Jesus Cristo. É diferente. Porque como Pedro chegou no templo, ele falou o seguinte: cara, eu não consigo te dar dinheiro, eu não consigo resolver a tua dívida, mas eu tenho o seguinte, eu tenho uma coisa que é muito melhor do que ouro e prata. Eu tenho uma coisa que é muito melhor do que a igualdade social. Eu tenho uma coisa muito melhor do que fazer o pobre ser rico. Eu tenho uma coisa muito melhor do que fazer o rico ser mais humilde e ajudar o pobre. Eu tenho uma coisa muito melhor do que fazer com que talvez você pare de sofrer preconceito. Eu tenho uma coisa chamada Jesus Cristo. Levanta e anda. Irmãos, então, precisamos então estar alicerçados numa casa na rocha. E deixa eu fazer uma ilustração aqui. São duas casas na minha mão. Quem pode ver as casas?
É importante que a gente entenda que a gente vê aquela imagenzinha de uma casa na areia, tipo na praia, tipo só areia, e vem uma onda e a casa desmancha, né? E uma outra casa na rocha, literalmente num pedregulho. Mas o que a Bíblia estava falando é que as duas podem estar na areia. Não importa. Não é literalmente na pedra. O que importa é que a casa na rocha, ela tem os alicerces fincados na pedra. Ela está fundamentada, ela tem profundidade. Ei, gente, vocês estão aqui? E tem muita gente que tem dificuldade e é abatido constantemente, porque por fora está tudo lindo, maravilhoso, mas você não está alicerçado profundamente nas Escrituras. Isso é um problema. Por fora, justiça, igualdade. Você brada, você grita, mas você não está alicerçado. Logo o vento vem, a crise vem e você quebra. Bem, os teus sonhos e ideais são belos, mas eles precisam estar alicerçados na rocha. Significa não é estar na rocha, mas fincados, raizados na rocha. E eu acho que o que fez esse cara ter essa unção e inspirar tantos movimentos posteriores, porque ele não solucionou um problema, mas ele começou a solucionar. Ele começou a solucionar. 3 de abril de 1968, ele faz o seu discurso, o último discurso. Eu queria que vocês imaginassem um cara que no dia seguinte foi assassinado. Ele foi assassinado depois desse discurso aqui, numa comissão que ele estava fazendo. Ele falou, abre aspas, nós temos dias difíceis pela frente, porém isso não importa, porque eu estive no topo da montanha. O nome desse discurso é O Topo da Montanha. É um discurso mais conhecido de Martin Luther King. E aí ele continua, mas isso não importa agora. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma longa vida. A longevidade tem o seu lugar. Por isso, não me preocupo agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Ele me permitiu subir a montanha e eu tenho olhado e tenho visto a terra prometida. Talvez eu não chegue lá com vocês. Deixa eu repetir. 3 de abril de 68. Esse cara faz esse discurso e um dia depois ele é assassinado. Quando eu falo sobre a proclamação de justiça, alicerçado na rocha, tem uma unção, tem uma graça que vem dos céus. Mas o discurso falatório inútil, que é apenas por causa da ira, que está bebendo do cálice da ira, tem mais raiva do que reconciliação. Luther King era ungido do Senhor. E me lembra muito Estevão, a forma como ele morreu, a forma como ele sofreu, mas ele falou, cara, eu um dia vou ver, nas colinas vermelhas da Geórgia, filhos de ex-escravos sentando na mesma mesa de filhos de reis donos de escravos. Que o poder da reconciliação venha sobre o teu coração. Nunca ouse em promover reconciliação numa sociedade caótica, sem antes receber a reconciliação de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Existem pessoas que querem ver a paz em Israel e na Palestina, mas você não liberou o perdão a pessoas que te feriram. Existem pessoas que estão querendo falar sobre um avivamento mundial, mas você não consegue perdoar aquele que te feriu. Existem pessoas que querem falar como a igreja deve ser, quando você mesmo não consegue viver essa eclesia que Jesus institucionalizou. E ele continua, como qualquer pessoa, Luther King diz, eu gostaria de viver uma longa vida, a longevidade tem o seu lugar, por isso não me preocupo, eu só quero fazer a vontade de Deus. Ele me permitiu subir a montanha, ele não subiu montanha. Ele não subiu montanha. Assim como Abacuque profetizou que haveria uma mudança, mas Abacuque capítulo 3 fala o seguinte, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não veja frutos na vide, eu louvarei ao Deus da minha salvação. O que é isso? É visão. São visionários, cheios da unção, estão vivendo em prol de algo que a gente ainda não vê. Nós precisamos ser uma igreja que se move naquilo que nós ainda não tocamos, que se move naquilo que a gente ainda não consegue enxergar com clareza. Nos movemos por fé, porque o alicerce não é a nossa boa moral, a nossa justiça própria, mas é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse homem tinha essa visão que nos inspira até hoje. Eu tenho visto a terra prometida. Se lembra de Moisés? Talvez eu não chegue nessa terra prometida com vocês, mas eu quero que saibam que essa noite, como povo, nós chegaremos à terra prometida. Por isso eu estou feliz nessa noite e nada mais me preocupa. Eu não tenho medo de homem nenhum, porque os meus olhos têm visto a glória do Senhor. Me parece muito Estevão. Quando estava sendo morto, abre os seus braços e fala assim,
eu vejo a glória de Deus e vejo Jesus em pé à direita de Deus. Eu acho que existe uma